pessoal, então continuando a resolver a nossa prova do metrô, neste vídeo nós veremos a resolução da questão 32 e junto veremos também alguns dados sobre a estrutura dos motores. A questão 32 diz: um motor trifásico de 4 polos e 36 ranhuras com enrolamento em cadeia tem passo polar igual a... Bem, para conseguirmos atuar com mais eficiência e assim com melhor qualidade no reparo de motores ou em sistemas que possuam motores, é interessante que tenhamos algum conhecimento dos conceitos apresentados nesta questão. Aqui nós temos apresentados, então, os seguintes conceitos: ranhuras, enrolamento em cadeia, polos e passo polar. Vocês podem notar aí que eu coloquei um asterisco no item enrolamento em cadeia. Isso é para chamar a atenção que este item, apesar de eu ter procurado aí muito na internet, consultado profissionais da área de motores e lido o livro da editora Érica, sobre máquinas elétricas, a única coisa é que vi afirmações contraditórias entre a internet, o livro e sobraram dúvidas aí entre os profissionais da área. Então eu vou dar uma passada rápida e genérica sobre o item enrolamento de motores. Em uma próxima oportunidade eu espero já ter descoberto o que realmente é enrolamento em cadeia. Então eu peço aí muita atenção no que eu estou dizendo nesse item, tá? Que deve ser aí, você deve consultar livros, a internet, outros profissionais, e caso descubra o que realmente é enrolamento em cadeia, você pode me enviar aí nos comentários. Bem, as ranhuras são responsáveis por alojar as bobinas do motor e permitir um melhor conjunto magnético, criando assim, junto ao estator ou ao rotor, um eletroímã potente. Existem diversos vídeos onde as bobinas são moldadas sem estarem alojadas em ranhuras. Porém, esses motores, aí, devido à dispersão magnética, são muito fracos. Isso ocorre por não estar sendo utilizado um meio apropriado para canalizar as linhas magnéticas. Então, as ranhuras permitem que ocorra uma acomodação melhor das bobinas em relação ao corpo do estator ou do rotor, sendo desta forma mais fácil para nós direcionar as linhas do campo magnético gerados nas bobinas, facilitando então o uso destes campos no interior do motor. Existem algumas formas de se classificar os enrolamentos dos motores. Podemos classificá-los pela forma como foram construídos os grupos de bobinas, ou até mesmo pela forma como são acomodados as bobinas nas ranhuras. As mais comuns são as no formato concêntrico, tendo o centro como referência para a construção de todas as bobinas do grupo, ou no formato progressivo, onde todas as bobinas apresentam o mesmo tamanho e são dispostas em sequência junto às ranhuras. Quanto às formas de acomodar as bobinas nas ranhuras, nós temos o modo meio imbricado, que é quando temos apenas um lado de bobina por ranhura, e o imbricado, que é quando temos mais de um lado de bobina por ranhura. Então, no meio imbricado, nós vamos ter, então, por ranhura apenas uma bobina. No imbricado, nós teremos, então, mais de uma, no caso aí, duas bobinas. Como disse anteriormente, o conceito de encadeia não ficou muito claro para mim, pois li na internet que encadeia seria o mesmo que concêntrico. Já no livro da editora Érica, em algumas apostilas do Senai, mencionam que encadeia seria uma forma similar a uma corrente, porém sem nenhuma ilustração aí comparativa deste método com os demais. Já em uma outra apostila do Senai, dá a entender que concêntrico e progressivo seriam subitens do enrolamento em cadeia. E para aumentar ainda mais a minha confusão, no enrolamento de motores monofásicos, numa apostila também do Senai, se utilizam os enrolamentos concêntrico e progressivo, sendo que lá, apesar de o enrolamento ser idêntico ao motor trifásico, ao meu ver, não aparece o nome em cadeia. E como nem os profissionais da área de motores estão sabendo o que realmente significa em cadeia, não sobrou outra alternativa a mim a não ser adiar o desenvolvimento deste conhecimento. Porém, a falta desse conceito não vai interferir no desenvolvimento dessa questão. Bem, o nosso próximo item aí trata dos polos do motor. Como são criados, então, os polos no motor? A circulação de corrente através das bobinas do motor geram campos magnéticos nessas bobinas. Esses campos gerados são conhecidos como os polos do motor. Normalmente são utilizados grupos de bobinas para a formação desses polos. Sempre teremos no motor pares de polos. Na nossa questão temos um motor de 4 polos, mas poderíamos ter motores de 2 polos, como temos na verdade, motor de 2 polos, 6 polos ou mais polos. Como não existe sobreposição de polos, não é possível a gente ter ao mesmo tempo uma região onde tenhamos o polo norte e o polo sul ao mesmo tempo. Basta isso para a gente então saber que cada polo tem seu espaço no estator. Bem, os polos nascem aí dos grupos de bobinas existentes dentro do motor. E para que o campo girante funcione com perfeição,
no motor trifásico, é necessário que todos os polos tenham a mesma intensidade. Do contrário, ou o motor não rodaria, ou teríamos fortes solavancos durante o funcionamento. Então acaba que todos os polos, devido à construção igual dos grupos de bobinas em cada polo, acaba sendo gerado na mesma intensidade e no mesmo tamanho dentro do estator, né? Somente variando de intensidade e polaridade no tempo. Então, se todos os polos têm a mesma intensidade e sabendo que os polos ocupam um espaço físico no estator, fica claro concluir que cada polo ocupa uma certa quantidade de ranhuras no estator. Então é aí que a gente passa para o nosso próximo item. Bom, nosso próximo item aí trata do passo polar, né? Nós vimos até aqui que os polos são gerados pelos grupos de bobinas e que um polo ocupa uma certa área no estator, e esta área é dada em quantidade de ranhuras. Essa quantidade de ranhuras ocupadas por um polo é conhecida como passo polar, né? Sendo então o passo polar o espaço ocupado por um polo no estator. É importante chamar a atenção aí para a relação entre o tamanho da bobina e o tamanho do polo gerado por ela, né? Quando nós temos uma bobina que é igual ao tamanho do polo gerado, nós temos uma bobina de passo pleno ou inteiro. Porém, pode ocorrer de o tamanho do polo ser diferente do tamanho da bobina, né? Sendo conhecido, nesse caso, como passo de bobina fracionário. Então, sabemos que o passo polar é a quantidade de ranhuras ocupadas pelo polo no estator. Mas qual seria o tamanho do passo polar da nossa questão, né? Como já foi dado no enunciado da questão, sabemos que o número de polos no nosso motor é 4. Basta então dividirmos a quantidade de ranhuras do nosso estator, que no caso são 36 ranhuras, pela quantidade dos polos, que no nosso caso é 4. Assim chegaremos à resposta da nossa questão, seria então o nosso passo polar 9 ranhuras. Bem, então é isso aí, obrigado, o canal Concurso agradece e até o próximo vídeo.